Olá, serei seu professor nesta videoaula de programação no Sinumeric Contorno. Vamos começar? Foi disponibilizado para vocês um material de apoio, um material digitalizado que tem as funções para programação de contorno, que são as funções preparatórias do código G. Funções de posicionamento G00, G01, G02, G03, G90. Acessem esse material, dê uma lida, uma consultada, para que a gente possa fazer as programações ao longo das aulas. Vamos clicar aqui no nosso equipamento, que esse daqui é uma de demonstração, que é o modelo 840. Vamos iniciar este programa. Primeiramente, vamos conhecer aqui esse nosso ambiente virtual aqui. Temos aqui o gerenciamento de programas, offset, nós temos a seleção dos materiais, que seria nosso porta-ferramenta. Então, por exemplo, aqui é uma ferramenta de torneamento para desbaste. Esse daqui é drill, que é para fazer perfurações, furos, canais. Finish, que seria acabamento. Direita, sentido esquerdo. Rosqueamento, para desenvolvimento de roscas. Mandril, seria uma fresa. Brocas, para perfurações. Nós temos insertos redondos para fazer canal, acabamento também na parte interna e sangria na parte de face das peças, ok? Então, primeiramente, vamos aqui em gerenciamento de programas, vamos iniciar nosso arquivo novo e vamos nomear o nosso programa. Nosso programa vamos nomear como abreviação do Instituto Monitor, então vamos colocar IM001. Dá um clique em OK e mais um OK. Percebam que apareceu aqui a tela branca para a gente estar digitando aí o nosso programa, fazer aí toda a nossa programação. Primeira coisa que a gente tem que fazer é selecionar, criar o nosso material em bruto, ou o nosso blank, ou o nosso tarugo, ou a peça a ser trabalhada. Então vamos em diversos, clique em diversos, peça bruta. Vamos selecionar a nossa peça bruta. Para a gente começar a descrever aqui a nossa peça em bruto, vamos utilizar aqui essa nossa imagem, que está no seu material de apoio. Nós vamos desenvolver essa peça. Perceba que a gente tem aqui um diâmetro de 50, um comprimento de 70. Vamos considerar aqui então cilindro, nós temos a opção aqui de cilindro, tubo, quadrado, formato poligonal. Você tem 6 lados, 5 lados, 4 lados, 3 lados, 8 lados. Aqui você tem essa opção para selecionar aí a quantidade, levando em consideração que a aresta que a gente considera, ela tem que ser por igual à medida, tá? Então a gente vai estar utilizando o cilindro para desenvolver aquela nossa peça. Bom, clicando aqui em ZA, que é o ponto da peça 0, a gente vai deixar ela 0. O ZI, a gente vai considerar, olhando aqui a nossa peça, você tem 70 e mais uma distância. Por causa da placa do torno, nós temos as castanhas, então a gente tem que ter uma distância para fazer a fixação da peça, para a gente estar trabalhando. Então vamos deixar aqui essa peça com menos 120. O ZB é essa distância aqui de 70. Vamos deixar com 80, porque como a castanha da placa vai estar mais ou menos aqui nessa posição, a ferramenta pode colidir aqui. Então a gente vai dar um espaçamento um pouquinho maior. Então vamos deixar aqui com menos 80. E o diâmetro da peça, ali está escrito, está digitado 200, a gente vai deixar com 50. Então, considera-se 50. Aceitar. Então, está aqui o workpiece, que é a nossa peça a ser trabalhada. Eu vou dar um del aqui, nessa parte de cima, e quando eu clicar aqui
e dá o Enter, ele vai aparecer essa mensagem, que é para a gente inserir os próximos comandos, a programação preparatória, a partir dessa descrição. Então a gente vai manter assim e vai dar o OK. Bom, vamos começar então aqui fazendo a interpolação linear cartesiana em avanço rápido. Então o nosso porta-ferramenta ele vai estar a uma certa distância dentro do equipamento. Vamos considerar o comando G0, que ele representa o avanço rápido, G0, X 100, Z 100. Ponto e vírgula. Eu tenho como hábito colocar o ponto e vírgula e a partir da ponto e vírgula você pode descrever o texto que você quiser. Então, para facilitar a sua compreensão, o G0 você pode escrever interpolação linear cartesiana em avanço rápido. Vamos colocar agora o comando G40. O que significa o G40? Ele faz o cancelamento da compensação do raio da ferramenta. Como a gente vai estar só desenvolvendo o contorno, para pegar mais habilidade, e depois a gente vai, no próximo encontro, a gente vai estar falando sobre desbaste, aí a gente vai estar falando sobre essa questão da compensação. Aqui, ferramenta. O próximo comando é o G90. O G90, ele está relacionado a ciclo de torneamento com relação a dados em valores absolutos. Existem os valores absolutos e o incremental. Vamos trabalhar somente com os absolutos. Próximo comando, G54. Significa seleção do sistema de coordenadas da primeira peça, que a gente fala que é o famoso zero peça. O próximo código, G71. Ciclo de desbaste longitudinal. Vamos selecionar agora a nossa ferramenta. Nossa ferramenta é a T1. O que significa T1? Se a gente for aqui em Offset, se a gente clicar aqui em Offset, ele vai ser a ferramenta de desbaste. Vamos entrar agora com o comando G96, que ele significa a velocidade de corte constante dessa ferramenta de corte. Vamos colocar o comando S, que S está relacionado à rotação. Vamos colocar um valor aqui, 160, que é um valor bem baixo de rotação, mas para cada diâmetro 50, 20 e 30, acompanhe o seu material digital que tem a fórmula que você calcule a rotação por minuto para cada diâmetro, é de extrema importância. Então, se você fizer o cálculo para 20, vai dar em torno de 2.000 RPMs. Se você fizer o cálculo para 30, vai dar em torno de 1.340 RPMs. E para 50, vai dar em torno de 800 RPM. Vamos considerar o comando aqui M4. O que significa o comando M4? Ele liga a rotação da placa giratória no sentido anti-horário. Vamos considerar agora um limite para essa rotação. Vamos considerar igual a 3.000 RPM, é o máximo. E a partir de agora a gente vai considerar aí as coordenadas absolutas retangulares a partir do ponto zero peça. Então a gente vai estar considerando aqui esse zero peça. É de extrema importância a gente considerar os pontos que a gente vai estar colocando essas coordenadas em relação a esse ponto zero. Importante a gente considerar uma tabelinha, considerando aí essas coordenadas. Você pode anotar no seu material digital disponibilizado para você,
para a gente estar considerando aí essa programação. Então, essa vai ser a nossa referência. É importante esses pontos de intersecção para a gente colocar as coordenadas e fazer esse contorno. Então, vamos lá. Agora, a gente considera, então, o nosso primeiro ponto. Aqui, esse PP foi esse primeiro código que a gente considerou aqui, ó, que é a interpolação, é o posicionamento da ferramenta. Então, ele está em x100, z100. Então, na nossa tabelinha aqui, ó, inicial, 100, 100. No ponto 1, a gente vai deslocar a ferramenta até esse ponto na altura desse diâmetro. Esse diâmetro está em torno de 20, o diâmetro, 20. Então, aqui é 20. E vamos deslocar esse posicionamento aqui um pouquinho diante do zero peça positivo, Z, aqui é o código Z. Então, aqui para cima, X, da sua direita, do ponto 0 para cá, Z positivo, do lado esquerdo do zero peça para cá, negativo. Então, aqui, esse ponto a gente vai considerar X, 20, Z2. Então, você coloca aqui na sua tabelinha P1, X20, e aqui você escreve Z2. Uma observação importante é que toda vez que vocês forem preencher o código X na absoluta, sempre se leva em consideração o diâmetro, não se divide por 2, tá? Sempre considera o valor 20, 30, 50, porque a gente tem a linha de simetria aqui, a gente já imagina, então essa distância daqui até aqui a gente divide por 2. Não, para o código G a gente considera o valor do diâmetro da peça e a gente respeita aqui o comprimento, tá? Então não divide, coloca o valor nominal. Vamos para o ponto 2. O ponto 2, do P1 para o P2, ele tem esse deslocamento aqui, ó. Então, qual é o posicionamento no ponto P2? No ponto P2, eu tenho daqui, nós estamos aqui, né, sendo deslocado até o ponto P2. Então, eu estou ainda no diâmetro 20, então x 20. E qual é o deslocamento do 0 até o x? 25. Então, o P2, x 20, z menos 25. Vamos para o ponto 3. Ponto 3, ele tem uma interpolação aqui, ó, na diagonal. Quem é o ponto 3? Vamos olhar o nosso desenho. Ele está aqui, diâmetro de 30 e o deslocamento aqui, 30. Então, nossa tabelinha, quem é o P3? É 30 menos 30. 30 menos 30. Vamos para o ponto 4, uma interpolação linear. P4, quem é o P4? Ele se encontra aqui nessa região, diâmetro de 30, deslocamento do zero peça 40. Então, nosso P4 será 30 menos 40. Vamos para o P5. Percebam que ele está fazendo aqui uma circunferência, um raio, uma concordância. Então, esse deslocamento aqui a gente vai considerar e mais esse diâmetro aqui. Então, o diâmetro aqui nesse ponto é 50. E o deslocamento daqui a aqui, percebe-se que é 40 e esse raio aqui de 10. Então, na somatória total, o deslocamento aqui é 50. Então, como é que fica, então, o nosso ponto 5? X 50, z menos 50. Vamos para o ponto 6. Ele tem esse deslocamento de interpolação linear do P5 P6. Então, quem é o ponto 6? É esse item aqui. Então, ele está em 50 e o deslocamento 70. Então, como é que fica, então, P6? 50 em x menos 70 em z. Ponto 7. Então, a ferramenta sai da peça. Então, é deslocado aqui. Vamos considerar 10 milímetros aqui nessa altura. Ok? Então, como é que fica, então, o posicionamento aqui? Então, 50 mais 10. Então, x 60 e o deslocamento em relação ao zero peça no eixo Z é o mesmo, então vamos considerar aqui menos 70. Então,
60 menos 70, 100, que é o ponto de retorno do porta-ferramenta para a torre. Então, 100 e 100. Então, a partir dessas coordenadas, a gente vai digitar aqui, então, os nossos comandos para fazer aí a simulação. Então, vamos lá. Começando, então, com o ponto que é o P1. Então, a gente vai vir com a ferramenta de avanço rápido, G0. Então, vamos digitar com aquela nossa tabelinha, x20, Z2. E ela é referente ao ponto 1. Vamos agora fazer uma interpolação e agora a gente já vai entrar usinando na peça. Então, a gente vai estar saindo do ponto 1 para o ponto 2. Então, a gente vai entrar com o comando G01. Vamos considerar x20 e o deslocamento z menos 25, chegando ao ponto 2. Então, esse é o ponto 2. Vamos agora do ponto 2 para o ponto 3. Eu não preciso ficar repetindo o comando G01, ele até aceita, mas a gente vai estar somando muitos caracteres e o arquivo fica muito pesado. Então, quando você percebe que você tem G1 em cima, G1 embaixo, você pode deletar. Mas vamos manter assim, só para a gente compreender aí a montagem da programação. Então, G01, X 30, Z menos 30. Isso está referente ao ponto 3. Dá o Enter. Vamos agora para o ponto 4. G01, X 30, Z menos 40. Estamos no ponto 4. Vamos agora para o ponto 5. Percebe-se que a gente tem, nesse momento, o desenvolvimento do raio, da concordância. Então, a gente vai olhando o nosso código aí do material de apoio, no sentido anti-horário é o G03. Então, vamos colocar x 50, z menos 50, e temos que colocar agora uma referência para fazer o tipo do raio. Então, a gente vai colocar o CR igual a 10. Vamos supor que o raio ali naquele trecho é 5. Você vai colocar 5. Então, ele vai ser deslocado o centro da concordância ou da circunferência naquele ponto. Então, esse é o ponto 5. Vamos voltar novamente agora, ali vai ter uma interpolação linear, então a gente sai da interpolação de circunferência, então a gente vai para o linear. Então, G01, X 50, Z menos 70, está relacionado ao ponto 6. G01, X 60, Z menos 70. Percebe-se que nesse ponto a ferramenta está saindo da peça. Esse é o ponto 7. Vamos então voltar com a ferramenta no porta-carrossel e vamos colocar aqui então um avanço rápido, um deslocamento rápido. Então a gente entra com aquele comando X 100, Z 100, que ele coloca aí o retornar. Vamos colocar agora a parada, porque a gente fez a programação, então a gente vai fazer a parada do fuso, a gente vai entrar com o comando auxiliar que é o M5, que ele significa parada do fuso. E vamos finalizar a programação. A gente utiliza o M30, fim do programa. Vamos ver agora então a nossa simulação. Vamos clicar aqui em simulação, mas antes disso, vamos colocar aqui na opção automático. Ele vai fazer vamos dar um start, vamos ligar aqui o spindle, o speed, vamos colocar aqui em 100% e vamos colocar aqui em 70 mais ou menos, ok? Ele está dando aí todo esse reconhecimento aí da programação.
e ele já vai parar. Ok, se eu clicar aqui em programa, ele volta na minha programação e vamos fazer a simulação. Ele vai aparecer um erro aqui, que na realidade houve uma falta de informação, e eu fiz isso propositalmente para a gente entender, porque quando você desenvolver o seu programa, você vai perceber que vai aparecer isso aqui. E aí o que a gente tem que fazer quando dá esse aqui, ó lá, canal 1, bloco 11, não foi programado o avanço. Então o que eu tenho que fazer? Clicar em editar. Quando eu clico em editar, olha lá que interessante, ele já aparece essa tarja laranja mostrando que está faltando alguma coisa aqui. Então como eu entrei com um comando de interpolação, eu tenho que colocar aqui o valor de avanço, que é o comando F. Então vamos colocar aqui o comando F, e essa ferramenta ela vai estar avançando a cada rotação de 5 em 5 décimos. Então vamos colocar aqui um valor de 5 décimos ou 2 décimos, conforme o seu material de apoio. Vamos deixar um avanço de 2 milímetros aí por rotação, ok? Vamos agora simular nosso programa. Olha lá que interessante. Então ele foi bem rápido, podemos também colocar essa vista em 3D. Mexer o miolinho do mouse, ele dá um avanço. Olha aqui o posicionamento X e Z 100, e a gente vai dar mais uma vez aqui a simulação, só que no formato agora 3D. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto programação no Sinumerik contorno. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula e até a próxima.